E Deus nos abençoou muito. Tivemos oportunidade para uma outra companhia, saímos para uma outra empresa que trabalhava exclusivamente com hidráulica e pneumática, atendia trens de pouso, para naves espaciais, fornecia válvulas especiais para naves, enfim, para a NASA, inclusive. E como era uma área que eu gostava muito e tinha me especializado, começamos a trabalhar e eu assumi logo depois a gerência responsável pela engenharia simultânea e todos os novos lançamentos, os novos projetos. A gente participava a nível de reunião com todos os gerentes de engenharia mundial. E trabalhamos durante algum tempo como responsável geral por todos os novos projetos, e Deus ali nos abençoou muito, eu vi muito a mão de Deus. Eu era chamado nos Estados Unidos de Gotterization, era o pesquisador de Deus, porque tudo eu falava assim, Deus vai me ajudar, eu dizia. Em tudo eu falava. Então eles diziam, um dia se Deus vai esquecer de você e você vai ter que fazer as coisas sozinho. Eu disse assim, Deus nunca se esquece de nós. O que Ele formou, Ele tem prazer em cuidar. Ele não te formou no ventre da sua mãe para deixar você morrer num deserto, sem ninguém para poder te acalentar. Não, se não tiver ninguém, Deus está ao seu lado para te acalentar. Ele nunca nos deixa. Esse é um grande segredo que poucas pessoas se conscientizaram disso. E Deus ali nos abençoou até que houve um acidente, vocês se lembram, em 78, 28 de janeiro de 78, de 86, que houve a explosão da Challenge. E nós, como responsável, nós fornecíamos as válvulas para o comando dos sistemas principais de lubrificação e também de controle de combustíveis. E eu era o responsável técnico da empresa, e se fosse descoberto que o problema tinha sido do nosso produto, eu seria acionado, eu seria processado e poderia até ser preso, porque fornecemos um produto que causou 6 mortes, fulminante. Enfim, e aí fomos convocados rapidamente para lá e ficamos lá 42 dias internados. Ninguém saía, ninguém entrava mais dos que foram chamados, especialistas de vários lugares do mundo, e estava lá um brasileiro, um Gotterization, um pesquisador de Deus. Puseram no meu laboratório, eu tinha um laboratório ali na NASA, puseram no meu laboratório uma plaquinha escrito assim, Gotterization, pesquisador de Deus. No segundo dia que eu estava na casa, o diretor maior da casa, está lá até hoje, um ateu, confesso, dizia ser ateu, não acredito, eu sou um físico nuclear, e para mim não existe Deus, existe o que eu posso ver, o que eu posso tocar e o que eu posso criar, assim ele dizia. E no segundo dia ele disse assim para mim, encontrou comigo no corredor e falou assim, me diz uma coisa, você sempre diz que vai falar com teu Deus, que ele tem soluções, por que você não vai falar com ele? Quem sabe ele te ouve e até te dá uma solução para esse problema, não havia mais solução. Deixa eu só explicar rapidamente, isso eu posso explicar. Existem algumas coisas que eu não posso falar, mas o que eu vou dizer é o que eu posso falar. Havia sido feita uma alteração de velocidade de empuxo nas turbinas. Nas naves anteriores a essa da explosão, a velocidade de empuxo chegava no máximo a 32, muito 28 mil quilômetros por hora. Porém, com esta velocidade de empuxo, o número de entradas e reentradas na estratosfera, desculpa, não tem outros termos, esses são os termos mais simples tecnicamente, entradas e reentradas é que é necessário calcular o tempo exato de saída da estratosfera, senão fulmina a nave espacial. É a mesma coisa que acontece com o meteoro, quando vai entrar na estratosfera, às vezes ele tem um tamanho 100 vezes maior, a estratosfera fulmina ele, ele vira pequenos cascalhos. É mais ou menos o que iria acontecer com a nave, e tanto na saída como na reentrada. E nós fizemos alguns cálculos, se aumentasse as velocidades de empuxo das 2 ou 3 turbinas, talvez acima de 55 mil quilômetros por hora de velocidade, poderia ter não mais uma
saída e uma reentrada por semana, mas 6 saídas e 6 reentradas por dia. Isso quer dizer que facilitaria muito as viagens nessas condições. Então foi isso que aconteceu. Faltou um detalhe importante de um dos lubrificantes que travava o sistema, que garantia o movimento da válvula principal de comando. E quando se aumentou a velocidade, houve uma mudança na energia cinética e na energia dinâmica de todo o sistema, que foi um pequeno detalhe que não se levaram em consideração, e ela travou a válvula do comando aberta e uniu os 2 combustíveis, o sólido e o gasoso, e ele explodiu. Eles não conseguiram acionar porque houve uma quebra do grão do lubrificante e a válvula travou. O mesmo que ocorria, em vez de quando você ouvia nas notícias, travou o trem de pouso e não desceu o trem de pouso, nem o sistema de emergência, e teve que descer de barriga o avião. Lembra? Antes de 86, era comum, em vez de quando você ouvia isso, somente nos aviões pequenos. Depois de 86, você nunca mais ouviu isso. Por quê? Eu vou te dizer. E aí, o que aconteceu? Estávamos lá já quase 42 dias, e vai para o laboratório, e testa, e faz testes, e nada, não havia solução para a modificação desse sistema. Quando foi já quase com 42 dias que estávamos lá, eu encontrei novamente esse ateu. Antigamente eu citava o nome dele, eu não posso mais, e ele disse assim para mim, não porque ele não permite, é que o sistema de segurança é que não permite. E o que aconteceu? Ele pegou e me disse assim no corredor, e aí, cadê o teu Deus? Será que ele não foi viajar? Quem sabe ele está passeando, não pode te ouvir? E zombou de mim ali, zombou de Deus. Naquela hora, eu vou dizer para vocês o que eu senti. Os meus dedos dentro do sapato, eles começaram a aquecer, esquentar. E eu ouvindo ele, eu olhava para o meu pé como querendo ver os meus dedos, porque eu não sentia mais eles dentro do sapato. Eles foram esquentando, foram aquecendo, e aquele calor foi subindo na minha perna, como se quisesse me queimar todo o meu corpo. E aí eu perdi o controle da boca, da língua, e eu disse assim para ele, hoje ainda você vai glorificar o meu Deus, porque ele vai me dar a solução. Ele disse assim para mim, se o teu Deus fizer isso, é sinal que ele fala com você, então é sinal que ele é vivo. Eu sou o primeiro a glorificar então o teu Deus, porque então ele merece. Ele disse, ninguém tinha solução. Tinha aproximadamente na casa de todas as áreas, de vários lugares do país, do mundo, desculpa, mais de 380 experts em diferentes áreas. E não havia solução. Eu voltei para o laboratório, eu disse, meu Deus, o que eu falei para esse homem? Eu não tenho solução nenhuma. E agora, Pai? O Espírito Santo me acalmou, eu senti uma paz, essa mesma que o irmão Rangel disse, que aquele empresário lá na Índia sentiu, eu senti uma paz, uma calma que entrou na minha alma. Voltei para o meu quarto, que era do lado do laboratório, ajoelhei e comecei a orar. Disse, Deus, eu não tenho outro lugar para buscar solução a não ser em Ti, porque eu não tenho essa solução. Se não vier do céu, eu não tenho outro lugar. Eu estava com a Bíblia aberta, ela estava lá em Êxodo 30, 22, e lá tem algumas fórmulas que Deus deu para o perfumista e para o sacerdote que fazia o incenso, que após a liturgia do culto na época era aspergido. E o Espírito de Deus tocou em meu coração. Quando eu abri os olhos da oração, eu vi todas aquelas especiarias e tal, e aí eu senti a direção de Deus. Ali estava a solução. Voltei para o laboratório e disse assim, eu já tenho a solução. Este dito ateu disse assim, só se Deus falou com você, só se você buscou no céu, porque ninguém tem nada até agora. Eu disse, é de lá mesmo que veio, é do céu, se você quer saber. Ele disse, então vamos ver. Alguns componentes não tinham, um tinha na Turquia, outro só em Israel. Os caças foram rapidamente lá buscar, em questão de horas já estavam de volta. Montamos no laboratório, havia um osciloscópio que podia medir qualquer alteração de energia cinética e simulava a velocidade até 150 mil km por hora, para ver quais eram as alterações de energia que ocorriam em todo o sistema.
Montamos lá todo o sistema, e aí eu peguei 2 gotas de betume. Sabem o que é betume? É o óleo grosso, petróleo bruto antes de ser tratado. Peguei 2 gotas, coloquei, eles ficaram todo mundo olhando para mim. O que você vai fazer? Eu falei assim: fique em paz. Da onde vem a fórmula, ele sabe o que faz, eu disse. Eu estava em paz, eu lhes confesso. Não sabia, veja, como homem, se aquilo ia dar certo. Mas como servo de Deus, eu tinha convicção que o que Deus faz, Ele não brinca com seus filhos. Eu tinha convicção. E aí montamos e começou a testar. Chegou a 38 mil. Este homem, dito ateu, já andava de um lado para outro. O osciloscópio, ele é enorme, ele tem quase 1,80 m de diâmetro. Você vê de longe. E não havia a menor alteração do grão, não se quebrava o grão. Chegou a 45 mil, nenhuma alteração. O melhor que existia anterior, quando era 28, ele já quebrava o grão e travava todo o sistema. Já estava a 55 e nada tinha acontecido. E ele já andando rápido de um lado para outro, e batia no meu ombro e dizia assim: mas que negócio é esse? Como é que é isso aí? Da onde você foi buscar? E que Deus é esse? Como que é isso? E começou já, e me sacudia o meu ombro, como se queria tirar de dentro de mim o que é que eu tinha feito, aonde eu tinha tirado aquilo. E eu glorificando a Deus, ainda calmo, glorificando, agradecendo a Deus, e o osciloscópio foi subindo, 80, 85 mil quilômetros por hora, não acontecia nada, e se provou ao contrário. Quanto maior era a diferença de energia, quanto maior era a carga de pressão sobre o sistema, menor era o atrito, e melhor era a capacidade do grão para se submeter àquela situação. Era o contrário às leis da física, contrário ao que tudo se sabia até aquela época sobre aquele tipo de grão. Era o contrário, o oposto. E aí chegou, o equipamento só chega até 150 mil, quando já estava 140, parecia que a parede todinha ia arrancar, porque era um barulho ensurdecedor, insuportável, e nada havia acontecido. A performance era melhor. Quanto maior era a velocidade, maior era a carga e as diferenças de energia. A essa altura ele já estava pulando de um lado para outro, todo mundo gritando. Lá é comum, quando se descobre alguma coisa, é coisa de malucos, de pesquisadores, é o que se diz, né? Mas é isso mesmo, na realidade é um pouco assim também. Talvez o que você imagina um pouco é o que acontece lá. Quando se descobre alguma coisa, parece um bando de louco, todo mundo pulando, gritando. E quem descobre, tem uma lei na casa, quem descobre tem autonomia para decidir o que é que todo mundo vai gritar. É coisa de pesquisador mesmo. É bem por aí. E aí eu disse: parem, todos. Um gritava eureka, outro gritava não sei o quê. Todos agora vão gritar: glórias a Deus, aleluia, Cristo é vivo, só Ele faz estas coisas. E este dito ateu, eu falo e toca a minha alma, era o primeiro na frente gritando e pulando. Foi filmado e está lá na história da NASA. Veja, ele era ateu até aquele dia. Hoje ele não é mais. É um cristão que glorifica a Deus, serve a Deus e não faz nada sem falar com Deus. E ele diz: o que eu sei, eu só sei porque Deus permitiu que eu soubesse. Essa é a grande diferença. Transfiro todas essas palmas para o meu Jesus. Ele merece todas elas.